Você já teve aquela sensação incômoda? Você fala, fala e fala, mas parece que as palavras simplesmente não chegam. Seu filho adulto acena, talvez até diga sim, mãe ou pai, mas o olhar dele já está longe, no celular, ou ele muda de assunto rapidamente. A verdade, e é uma verdade dura, mas necessária de ser dita, é que ele parou de te ouvir. Não é porque ele te ama menos, não é um desrespeito pessoal no sentido literal, é porque muitas vezes, sem perceber, nós, pais com mais de 50 anos, emitimos sinais silenciosos que para a mente adulta do nosso filho soam como ruído de fundo, como uma interferência, um rádio desregulado que ele precisa desligar para conseguir pensar. É um mecanismo de autoproteção emocional. Neste nosso encontro de hoje, vamos mergulhar nas raízes profundas dessa desconexão, que é uma das dores mais latentes da parentalidade na fase adulta. Eu vou revelar os 5 comportamentos mais comuns e muitas vezes inconscientes que nós adotamos e que, ironicamente, criam um muro de silêncio entre nós e nossos filhos. E mais importante, vamos entender a psicologia por trás disso e, no final, dar os passos práticos para demolir esse muro, peça por peça, substituindo o ruído pela verdadeira escuta e por uma conexão adulta e madura baseada no respeito mútuo. Entenda de uma vez por todas, a dinâmica familiar mudou radicalmente. Eles não são mais aquelas crianças que dependiam de nós para tudo, para sobreviver, para tomar decisões básicas, para gerenciar as emoções. Eles são adultos, com suas próprias vidas, contas para pagar, responsabilidades complexas e, o mais importante de tudo, autonomia estabelecida. Nós, como pais, passamos décadas inteiras no papel de gerentes, de arquitetos de suas vidas, e é incrivelmente difícil, dolorosamente difícil, soltar esse bastão do comando. O problema nevrálgico surge quando tentamos encaixar a chave do passado no cadeado do presente. A nossa intenção, e isso precisa ser dito com clareza, é sempre a mais pura, amar e proteger. Mas a forma como expressamos esse amor e essa proteção acaba sendo interpretada pela mente adulta como controle, como crítica ou, o que é pior para a autoestima deles, desconfiança de sua capacidade de navegar no mundo complexo em que vivem. Esse é o campo minado da psicologia familiar na fase adulta. A causa profunda, a raiz dessa surdez seletiva, se enraiza primariamente na nossa própria ansiedade parental. Após os 50 anos, muitos de nós, de forma natural e até saudável, começamos a reavaliar a vida, o tempo que resta, a finitude e o legado que deixaremos. O sucesso percebido ou a felicidade real de nossos filhos se torna, de forma quase inconsciente, um termômetro da qualidade da nossa parentalidade. Se o filho está bem, se ele fez o que esperávamos, nós estamos bem, sentimos alívio. Se ele está sofrendo ou tomando decisões que, no nosso julgamento, parecem arriscadas ou equivocadas, isso ativa o alarme de falha em nosso sistema emocional, a sensação de que não terminamos o trabalho. É esse medo do nosso próprio fracasso, do nosso legado, que nos leva a exagerar na dose de intervenção, transformando preocupação genuína em invasão e amor em microgerenciamento constante. O filho sente, no fundo, que a conversa nunca é verdadeiramente sobre ele e suas necessidades, mas sim sobre o alívio da nossa própria angústia. Estudos em desenvolvimento adulto e relações intergeracionais, especialmente aqueles focados na fase de lançamento dos filhos no mundo, mostram um padrão consistente e revelador. A principal queixa de filhos adultos, quando questionados em pesquisa sobre o relacionamento com os pais, não é a falta de amor, que eles reconhecem, mas sim a falta de respeito pela sua autonomia e pelas suas escolhas. O renomado psiquiatra Dr. Murray Bowen, com sua fundamental teoria dos sistemas familiares, falava da diferenciação do self. Em termos simples e práticos, o filho adulto precisa saber onde ele termina e onde você, como pai ou mãe, começa. Quando não permitimos essa diferenciação completa, seja por dependência emocional, financeira ou mesmo por um excesso crônico de conselhos, o filho adulto constrói inevitavelmente uma barreira protetora invisível. Ele se desliga como mecanismo de defesa para proteger sua identidade recém-adquirida, suas crenças e sua capacidade de tomar decisões próprias. A escuta seletiva se torna assim uma tática de sobrevivência psicológica, uma forma de dizer:
eu sou capaz, e o que você está dizendo ameaça essa minha capacidade. Agora vamos nomear esses fantasmas, esses comportamentos silenciosos que sabotam a comunicação. O primeiro comportamento silencioso que faz seu filho adulto parar de te ouvir é ou, como gosto de chamar, o solucionador crônico. Este é, de longe, o comportamento mais comum entre pais de mais de 50 anos. Nós vemos um problema na vida do nosso filho, Seja ele financeiro, conjugal, profissional, e imediatamente disparamos uma solução, uma lista de passos, uma história de como nós resolvemos algo semelhante na nossa época. Nossa intenção é pura, poupar nosso filho do sofrimento, acelerar a solução. No entanto, o que o filho adulto ouve no nível subconsciente é uma mensagem devastadora, que ele é incapaz de analisar a situação por conta própria. Toda vez que você interrompe o relato dele com você deveria fazer X, ou na sua idade eu já tinha Y resolvido, você está comunicando que a sua experiência é superior à capacidade de análise dele. O filho não está buscando um solucionador de problemas quando vem conversar. Ele está buscando um ouvinte, um testemunho de sua jornada, um lugar seguro para desabafar. Quando a resposta automática é o conselho, o filho aprende que a conversa é uma armadilha, que o desabafo será punido com uma lição de moral ou uma diretriz. Ele então começa a filtrar o que compartilha, a dar respostas monossilábicas ou a desviar o olhar. Ele parou de te ouvir porque sabe que o que vem a seguir não é acolhimento, mas sim uma tarefa, uma correção. O silêncio dele é uma rebelião em prol da própria competência. O segundo comportamento silencioso é o espelho distorcido. Este comportamento assume várias formas, todas igualmente destrutivas para a escuta. Pode ser a comparação explícita com o irmão que tem um emprego mais estável, com o primo que se casou mais cedo ou, o que é muito comum, a comparação com o seu próprio passado, com a sua versão de 20 ou 30 anos. Na minha época, com a sua idade, eu já tinha minha casa própria e 2 filhos. A comparação é o veneno mais sutil da intimidade. Ela transforma um momento de conexão em um tribunal de julgamento, onde o filho adulto invariavelmente perde. Quando o filho está falando sobre um desafio profissional, por exemplo, e você traz a trajetória do vizinho como modelo de sucesso, você destrói a confiança. Você não apenas ignora a experiência única dele, mas também comunica que o amor e a aprovação parental estão condicionados ao atingimento de métricas externas que você estabeleceu. O filho adulto, que já lida com as pressões gigantescas do mundo moderno, sente que nunca será bom o suficiente para você. Ele se fecha. Ele parou de te ouvir porque sabe que qualquer informação que ele der sobre a própria vida será usada contra ele, ou, no mínimo, será usada para reforçar a superioridade de um terceiro. A comparação é a morte da individualidade. O terceiro comportamento silencioso é o minimizar da dor. A invalidação acontece quando usamos frases que parecem inocentes, mas que negam a legitimidade da experiência emocional do nosso filho. Pense em frases como, isso é bobagem, você está exagerando. Não é para tanto, na minha época era muito pior. Ou, você tem que ser forte, não pode se abalar por uma coisinha dessas. A intenção por trás dessas frases, muitas vezes, é confortar, é mostrar perspectiva, mas o efeito psicológico é o oposto. Ao dizer que a dor, o estresse ou a ansiedade do seu filho são exagerados ou insignificantes, você está essencialmente dizendo: eu não confio na sua percepção da realidade. Seu mundo interno não é seguro para mim. Seus sentimentos não são válidos. Lembre-se, a dor é sempre relativa. O desafio que seu filho enfrenta hoje, com a complexidade e a velocidade do mundo atual, é real para ele, mesmo que pareça pequeno perto do que você passou na sua juventude. A invalidação sutil impede o filho de se abrir sobre as questões realmente difíceis, pois ele aprende que o custo de compartilhar é ter seu sofrimento ridicularizado ou minimizado. Ele parou de te ouvir porque sabe que a próxima frase será um carimbo de negação sobre sua realidade emocional. A validação é o oxigênio da comunicação. O quarto comportamento silencioso é eu que carrega consigo o fio da culpa. Este comportamento é a manifestação da ansiedade parental disfarçada de amor e preocupação. É o uso de frases passivo-agressivas ou de táticas de martírio para induzir o filho a agir de acordo com o roteiro que foi escrito por você anos atrás. Pense em frases como: eu só digo isso pelo seu bem, mas se você não quiser me ouvir, tudo bem, um dia você vai aprender da forma mais difícil. Ou a clássica:
Eu me preocupo tanto com você que nem durmo direito, mas não precisa se incomodar comigo. O que o filho adulto ouve aqui não é preocupação, mas uma pesada, invisível e insuportável carga de obrigação emocional. Ele sente que precisa gerenciar o seu humor, a sua satisfação e a sua saúde, além da própria vida. As expectativas não ditas, sejam elas sobre ter netos, sobre a carreira ideal ou sobre a frequência das visitas, criam um débito emocional constante. O filho para de te ouvir porque ele prevê que qualquer conversa, por mais leve que comece, irá inevitavelmente se curvar para o tema da culpa. Ele se sente manipulado e o resultado é o afastamento. Ele não quer mais participar de conversas onde o preço da escuta é o sacrifício de sua própria autonomia e paz mental. Ele se distancia para recuperar o ar, para respirar fora do campo gravitacional da sua ansiedade. E o quinto comportamento silencioso, mas não menos importante, é o "an", que se manifesta como a extensão de si. Este comportamento está ligado à dificuldade de ver o filho como uma entidade completamente separada e soberana. Ele se manifesta no excesso de questionamentos sobre assuntos estritamente privados do filho, como o salário, as finanças detalhadas, a intimidade do relacionamento amoroso ou os planos de fertilidade. Manifesta-se também na invasão física do espaço, como a visita sem aviso prévio ou a reorganização da casa do filho sem permissão. Quando agimos como se tivéssemos o direito de saber ou interferir em todos os aspectos da vida do nosso filho adulto, estamos negando seu status de indivíduo autônomo. Estamos sinalizando que ele ainda é um projeto incompleto, uma extensão de nós mesmos que ainda precisa de supervisão. É um desrespeito flagrante aos limites. O filho adulto parou de te ouvir porque percebe que o preço de uma conversa é ter que erguer defesas para proteger sua privacidade, seu espaço e suas decisões. Ele precisa lutar para ser visto como um adulto, um soberano em seu próprio reino. E quando essa luta se torna constante, o mais fácil é silenciar a fonte da invasão, limitando o contato ou, na prática, apenas concordando para evitar a fadiga, mas sem realmente escutar ou internalizar o que foi dito. Ele se fecha para preservar sua integridade. Para ilustrar o impacto desses 5 comportamentos, imagine o caso de Lúcia, uma mãe de 62 anos, e seu filho Pedro, de 35. Pedro estava pensando em trocar de emprego para começar uma carreira numa área totalmente nova, mas com um salário inicial menor. Ele, com a melhor das intenções, ligou para Lúcia para conversar sobre o medo da instabilidade financeira. Lúcia imediatamente começou com um aconselhamento não solicitado, dizendo: "Você tem que ficar onde está, não seja louco, eu já te disse que estabilidade é tudo." Em seguida, ativou o fantasma da comparação. Seu primo João, na sua idade, já estava com cargo de gerência e nem pensava nessas bobagens de mudança diária. Pedro tentou explicar o estresse que o emprego atual lhe causava, mas Lúcia usou a invalidação sutil. "Ah, que estresse, Pedro! Estresse era o que eu passava para te criar. Você está exagerando, é só se organizar." O resultado? Pedro parou de falar no meio da frase. Ele agradeceu superficialmente, desligou e na semana seguinte tomou a decisão por conta própria, sem consultar Lúcia novamente. Lúcia se queixou com as amigas. "Meu filho não me ouve, ele me esconde as coisas." Mas, na verdade, ela não lhe deu espaço para ser ouvido como um adulto. Ela não permitiu que ele usasse a conversa como um "e" e não como uma onde ela era a juíza, a advogada de acusação e o júri. A escuta dele desapareceu porque a confiança na mãe como um porto seguro e não como um fiscal havia se esvaído. A perspectiva transformadora que proponho hoje é simples, mas requer uma revolução interna. Troque o papel de CEO da vida do seu filho pelo papel de consultor sênior. O CEO dita regras, decide e assume a responsabilidade final. O consultor sênior oferece sua vasta experiência apenas convidado e com a humildade de saber que o contexto atual é diferente. Ele está ali para apoiar a decisão do cliente, mesmo que não a tome. A meta não é mais "eu preciso dizer a ele o que fazer", mas sim "eu quero entender o mundo dele e apoiar o caminho que ele escolher." A chave da transformação está na curiosidade genuína. O oposto do julgamento não é o elogio, é a curiosidade. Quando você estiver tentado a dar um conselho, pare, respire e pergunte: "Diga-me mais sobre isso. O que te levou a pensar nessa direção?" Ou "Como você se sente ao tomar essa decisão?"
O que você precisa de mim neste momento? Para terminar, vamos falar das estratégias práticas e aplicáveis, o seu novo manual da escuta adulta. Primeira estratégia, a regra de ouro da pausa. Quando seu filho trouxer um problema ou uma ideia, conte até 5 mentalmente antes de falar qualquer coisa. Essa pausa é crucial. Ela impede que o solucionador crônico, que está programado no nosso cérebro parental, assuma o controle. Use esse tempo para processar o que foi dito, não para formular uma resposta. Segunda estratégia, o statement de validação. Substitua a invalidação sutil pela validação explícita. Frases como, eu entendo que isso deve ser muito difícil. É natural você se sentir estressado com essa situação. Ou, obrigado por compartilhar algo tão importante comigo, são ouro puro. Você não precisa concordar com a decisão dele, mas precisa validar o sentimento dele. A validação abre a porta da comunicação. A invalidação a fecha. Terceira estratégia, o uso do e-message e a não generalização. Para evitar a projeção de expectativas, fale sobre os seus sentimentos, não sobre o comportamento dele. Em vez de dizer, você nunca me visita e me deixa triste, diga, eu sinto falta de te ver e fico um pouco triste quando passo muito tempo sem notícias. Isso coloca a responsabilidade do sentimento em você, sem carregar o filho com a culpa. Quarta estratégia, a pergunta de convocação. Para combater o aconselhamento não solicitado, sempre finalize a escuta com uma pergunta que convida o filho a pedir um conselho, caso precise. Pergunte, você está me contando isso porque precisa de um desabafo ou você está buscando alguma ideia ou conselho meu? Essa pergunta transfere o poder e o controle da conversa para ele, respeitando sua autonomia. Quinta estratégia, gerencie sua ansiedade fora do relacionamento. Entenda que a maior parte da sua vontade de controlar ou de dar conselho não solicitado vem da sua própria ansiedade e da sua necessidade de sentir que você foi um bom pai ou mãe. Encontre outras fontes de validação e significado na sua vida, após os 50. Hobbies, carreira, amigos, projetos pessoais. Quanto mais você estiver preenchido e seguro na sua própria vida, menos você dependerá do sucesso ou das escolhas do seu filho para se sentir completo. Isso diminui drasticamente o sentimento de propriedade e a necessidade de microgerenciamento. A essência de ser pai ou mãe de um adulto não é mais guiar, mas sim testemunhar a jornada. É estar na plateia, torcendo, pronto para aplaudir de pé ou oferecer um ombro, mas nunca invadir o palco. O amor verdadeiro, na vida adulta, é aquele que reconhece a totalidade do outro, mesmo quando as escolhas dele são diferentes das que faríamos. Seu filho adulto vai começar a te ouvir novamente quando sentir que a sua voz não é uma ameaça à sua autonomia, mas sim um eco suave de apoio incondicional. Esse é o legado mais bonito que você pode construir na segunda metade da vida. Um relacionamento maduro, profundo e livre, onde o silêncio não é de surdez, mas sim de confiança. Comece hoje com uma pausa, uma validação e uma pergunta de genuína curiosidade. A mudança começa na sua próxima conversa.